Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o Jornal da Escola, uma iniciativa da Escola Belita Tameirão, com a gente aqui a professora Sara e o aluno Nicolas, né, que atenderam os nossos convites aqui para poder contar para a gente essa experiência. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, estamos ao vivo nas mídias sociais, no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, 34 digital, e também o programa disponível na plataforma do YouTube. Nicolas, vamos falar um pouquinho aqui dessa aventura sua como jornalista. Qual a parte do trabalho de jornalista que você mais gosta? Você gosta mais de escrever, de entrevistar, de editar? Eu gostei muito mais da parte de fazer a entrevista, porque para mim foi uma coisa nova. Você nunca tinha entrevistado? Não. Na verdade, não ser no trabalho do segundo ano que a tia Sara pediu, que foi pra gente fazer uma entrevista. Foi um pouco repentino e também foi uma pressa, porque eu tava lá em Alvorada com a minha avó. E qual é a pauta que você mais gosta? Qual que é a sua preferida? Sobre o que você gosta de contar? A minha pauta preferida foi a sobre Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Uhum. Por quê? O que te interessou em Oscar Niemeyer? O que me interessou mais foi as obras dele, que a gente ia confeccionar. Muitas obras dele deixam as pessoas muito confusas, enquanto outras, algumas pessoas entendem. Tem, por exemplo, o Hotel Tijuco, que parece que pode cair a qualquer momento, assim como a Escola Júlia Kubitschek. Mas, em base nas ideias de Oscar Niemeyer, a ideia que eu confeccionei era para ser a Igreja da Pampulha, do Complexo da Pampulha, mas também, como os materiais tinham acabado, tinha sobrado um pouco de isopor, eu e meu pai improvisamos e acabamos fazendo a do Memorial da América Latina. De todas as obras, todo o trabalho de Oscar Niemeyer, qual que você mais gostou? Eu me interessei muito mais pelo Palácio do Planalto. Palácio do Planalto. Uhum. Construção de Brasília. É, com certeza. Muito interessante ele. Ainda mais as torres que tem nele e as cúpulas. Formas curvas, né? Ele usa bastante, formas bem arredondadas. A Praça de Esportes, por exemplo, né? Uma obra cheia de curvas, né? É. Falando na Praça de Esportes, eu até faço natação lá. Você faz natação? De vez em quando você fica lá olhando aquela obra. É. Por que não conserta isso aqui, né? Não, também não olho assim. Eu olho achando que foi uma ideia bacana. Uhum. Mas que merece uma reforma. Não. Não deveria, você acha que não deveria ter uma reforma ali? Consertar aquilo ali, deixar do jeito que está? É mesmo? Porque ela... Mas aí ela vai cair. Não, porque lá é meu lugar preferido da cidade. Eu tenho 2 lugares preferidos, a Praça de Esportes e o Mercado Velho. Mas a Praça de Esportes é um meu preferidos, porque lá é onde eu tive muitos momentos especiais. Que coisa boa. Bom, você falou da matéria que você fez, que você gostou muito, que é do Oscar Niemeyer, né? Conhecer um pouquinho da vida e das obras do Oscar Niemeyer. Agora, qual que é a matéria que você gostaria de fazer? Uma que você não fez ainda que você gostaria de fazer. Sobre o quê? Eu gostaria de fazer uma matéria sobre as histórias que contam sobre o nosso folclore, que ainda não foi feita. Por exemplo? Por exemplo, a história do Saci Pererê. Muitas pessoas têm a crença que ele pode existir. Então, seria muito bacana fazer um jornal com uma ideia assim. Mas o Saci Pererê não existe? Podia não jurar que ele existe? Não tem como provar. A ciência ainda não comprova que o Saci Pererê não pode existir. Mas pode ser que exista, né? É. Nunca sabe, tem tanta coisa misteriosa nesse mundo. Então, espetacular. Vamos lá. Sara, como é que a gente tem acesso ao jornal? Ele é um jornal digital, ele é impresso ou não? É um jornal caseiro, Marconi. Esse jornal ainda tem essa parte que precisa ser desenvolvida nele, que é a questão da divulgação do jornal dentro da escola. Eu gostaria muito, né, que se estendesse, que ficasse não só ali no âmbito dos 4º anos, são 3 turmas, né, mas que se estendesse por outras séries. Esse jornal ele é exposto nos corredores da escola,
Mas nós não temos um tipo de divulgação desse jornal assim mais amplo. Hoje em dia, os alunos do século XXI, os leitores do século XXI são outros, né? Os alunos geralmente não param para fazer uma leitura atenta em um mural de um jornal. Então, eu gostaria muito que tivesse mais exemplares para levar para as outras turmas, para que os professores também pudessem trabalhar na sala de aula, para que eles tivessem também a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Diamantina, sobre a história local, porque a maioria das edições é mais voltada para uma pesquisa de campo, para trabalhos que vai envolver entrevista, opinião de outras pessoas. Então, seria muito interessante que as outras turmas a versão digital dele não está disponível? A versão digital, nós temos a versão digital, né? Podemos disponibilizar nos grupos, ainda temos os grupos pedagógicos, mas não temos a versão impressa, vários exemplares, para que os alunos tenham contato, possam manipular, possam, de fato, fazer uma leitura mais atenta. Mas eu digo, por exemplo, quem não é da escola, quem não está no grupo, de repente, lá no perfil da escola, tem um exemplar que a gente pudesse ver e prestigiar o trabalho dos alunos. É uma ideia, né? Sim, sim. Existem várias melhorias nesse sentido que a gente pode fazer com relação ao jornal. Uma dessas, o que eu gostaria muito, seria a divulgação dos exemplares, para que eles realmente tivessem. Mas aí vem aquela parte, né, da simulação dos departamentos de um jornal. Precisaria de um departamento comercial. Também. Né? Porque tem custo, né? Você fazer uma versão impressa, por exemplo, tem custo. Mesmo. Qual é a pauta que você observa que os alunos mais gostam? De que eles gostam de debater? Que é que o Nicolas já deixou bem claro o que ele gosta. Né? Eles gostam mais de explorar o ambiente, né? E eu acredito que a aprendizagem, ela parte disso. A produção do conhecimento vem da experiência, para que esses alunos consigam desenvolver a sensibilidade, participar de forma mais efetiva. Então, quando se fala que tem uma pesquisa de campo, uma entrevista fora dos muros da escola, isso para eles é bastante interessante. O que você espera? Né? Aliás, qual foi o maior desafio que vocês tiveram lá para poder viabilizar o jornal? O maior desafio foi com relação à produção dele, no sentido de primeiramente, né, produzir as ideias dos alunos por meio de textos noticiosos e opinativos, levar esses alunos a escrever. Primeiro, nós despertamos o pensar. Esse é o objetivo principal do jornal. Né? Fazer com que os alunos produzam textos de forma crítica, de forma argumentativa. Acredito que a maior dificuldade inicialmente foi essa, porque primeiro levamos o aluno a pensar, depois desenvolvemos a questão dos textos noticiosos, a produção individual deles. Como que a escola, a direção da escola, a Secretaria de Educação receberam e aportaram esse projeto? Porque se ele funcionou, deve ter tido um aporte qualquer. Sim, a escola apoia bastante a gestão da nossa escola, a produção desse jornal e a divulgação. E é uma coisa assim, bem recente, Marconi. Nós iniciamos, né, a ideia é produzir um exemplar, uma edição, né, com um tema que seja do contexto de aprendizagem dos alunos, que faça parte do contexto de aprendizagem deles por bimestre. Então, até agora, nós tivemos 4 edições do jornal. E está bem recente, mas nós tivemos apoio, sim, da gestão em vários sentidos. Tanto na questão também da inclusão dos professores no nosso trabalho. A primeira edição foi com uma entrevista com os professores da escola. Bom, o jornal está na 4ª edição, mas ele tem uma periodicidade, ele sai a cada 30 dias, a cada 15 dias? Bimestre. Cada bimestre. Cada bimestre. Porque aí debatemos em sala de aula, envolvemos outras disciplinas. Então, dá tempo, né, de trazer um contexto mais produtivo para os alunos, né? Que vai dar tempo dessa criança pensar e refletir sobre diferentes tipos de assunto. Agora, cada edição ele sai com uma matéria ou sai com várias matérias, com vários alunos participando? Sai com uma matéria. No caso, sobre as obras de Oscar Niemeyer, os alunos eles produziram um sarau na escola. Então, nós buscamos relacionar diferentes tipos de gêneros textuais,
no caso a poesia, dentro do sarau, né, trazendo a vida e obra de Oscar Niemeyer e os diferentes tipos de confecção de maquetes que eles fizeram. Foi mais uma exposição. Depois eles fizeram um texto opinativo, um artigo de opinião, para ser divulgado no jornal. Que ótimo, hein? Nicolas, como é que vocês reúnem, vocês alunos lá, para discutir as questões do jornal? Vocês sentam lá, vocês fazem uma reunião sem a professora? Não. Não? Não, tecnicamente a Sara dá um tempo pra gente em casa, pra gente ir pensando sobre o que a gente vai falar. E aí, mas vocês não reúnem só vocês, vamos mudar isso aqui porque Não. a professora não está muito certa nesse negócio aqui não. Que tal se a gente mudar? Não, que aí, o tempo que a gente fica em casa é o tempo que se a gente perceber que a gente tem alguma coisa para mudar, que a gente quer mudar, a gente muda. E o que vocês... você já teve alguma ideia que você gostaria que fosse debatido dentro do jornal? Não, ainda não. Por um tempo, ainda não tive a ideia. A não ser a ideia do jornal do folclore. Do folclore, mas você estava me falando antes, né, aqui em off, sobre o projeto de um jornal que você, se você fosse diretor, como é que ele seria? Você estava falando que seria um jornal menos sensacionalistas, né, um jornal que... Como é que é essa ideia? Como é que é essa ideia de dirigir um jornal? Como é que seria o seu jornal? Meu jornal seria um pouquinho mais descontraído. Descontraído é como? Por exemplo, só com matérias mais positivas. Que não mexeriam com a cabeça das pessoas. Porque quando, por exemplo, no Jornal Nacional fala que aconteceu um tiroteio, alguma coisa, as pessoas ficam assustadas. Então, meu jornal seria como se essas matérias não existissem. Como se as matérias negativas fossem fumaça, que não existissem. Aí você poderia colocar boas notícias. Só matérias positivas. Ótimo. Bom, o papo está ótimo aqui com a gente está em cima da hora. Parabéns, Nicolas. Gostei muito da sua forma de comunicar e das suas ideias também, são muito interessantes. Então, eu espero que você venha aqui contar mais histórias para a gente em outra oportunidade. Pode ser? Pode ser. Sara, parabéns pela iniciativa. Foi um prazer revê-la, né? Seja sempre bem-vinda, que esse jornal tenha vida longa, né? Eu que agradeço, Marconi. E eu espero, enquanto professora, né, que os alunos eles possam desenvolver de fato o senso crítico e argumentativo deles perante vários assuntos, né, como está ocorrendo aqui agora. E enquanto professora, eu quero ser um grãozinho de areia na vida deles, para que eles possam, de fato, né, refletir. O professor, como eu disse, é um ato reflexivo. E as ideias de Rubem Alves que eu falo tanto, eu sou uma professora um tanto fantasiosa. Eu digo que eu sou um tanto entusiasta da educação, né? E eu penso que a educação parte por esse caminho, né? A educação da sensibilidade e a educação do fazer também, como sugere Anísio Teixeira. E eu só tenho a agradecer, viu, a todos vocês novamente pela participação aqui em nome da minha escola. A gente aqui agradece, seja sempre bem-vinda, trazendo boas notícias, como disse o Nicolas aqui pra gente. Quero agradecer a você, conversando com a professora Sara e com o aluno Nicolas sobre o Jornal da Escola, Belita Tameirão. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.